vídeo de lançamento da campanha. A vida é uma corrida. Tudo que você passa aqui te marca e define. Mas qual é o sentido disso tudo? Para que isso tudo? O que é importante nesse caminho? A certeza que nós temos é que Deus é a resposta para todos esses questionamentos. Ele é o que há de mais importante em toda esta jornada. Para darmos sentido a esta corrida é necessário olharmos para Deus e seus propósitos. Sendo assim, como você está correndo? Qual o seu preparo? Qual esforço você está fazendo para atingir este alvo? Como você está alcançando os propósitos de Deus para a sua vida? Este processo requer que enfrentemos algumas verdades e nós estamos aqui para te ajudar em cada uma delas. A primeira verdade nos mostra que para alcançarmos os propósitos de Deus, é preciso abandonar o passado. Uma segunda verdade diz que é preciso correr com perseverança a corrida que nos é proposta. A terceira verdade nos aponta que é preciso se lançar em direção ao prêmio, ao alvo. E a quarta verdade nos ensina que é preciso superar as instabilidades da vida. A palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esforça-te para alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Glória ao nosso Deus. Como é bom a gente poder cultuar o Senhor, como é bom a gente poder estar juntos e meditar na palavra dele num dia tão especial como hoje, o dia da gente dar início à nossa campanha de oração, o dia da gente poder ceiar. Alguns dos irmãos já pegaram o seu cálice lá na entrada, e outros não pegaram, cearam pela manhã, mas vão ter a oportunidade de cear junto de novo daqui a pouco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Hebreus, o texto que vamos meditar, orar, pedir discernimento ao Senhor nesta semana. Texto de Hebreus, capítulo 13, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois nós também vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Diz assim, Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, os que, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aí marcada em Hebreus capítulo 12, e vamos ler também primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 27. Texto que vamos ler da nossa ceia também. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. E como eu disse, nós estamos aqui num momento de duplo pensamento, raciocínio, esforço, porque vivemos o dia do começo de nossa campanha, o culto de lançamento da nossa campanha de oração, mas também nós tiramos esse dia para a gente meditar a respeito da nossa comunhão com Cristo Jesus. E aí nós então unimos esses dois pensamentos, porque no texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos orienta que precisamos examinar a nós mesmos. É necessário fazer uma autoanálise da nossa caminhada cristã. O tempo todo é necessário fazermos uma análise de como anda o nosso comportamento. E discernir, diz o apóstolo Paulo, não a minha vida individual, não os meus projetos, não o que eu quero que os outros reconheçam de mim, mas discernir o corpo de Cristo, discernir como anda a minha vida dentro do corpo de Cristo Jesus. E quando chega na carta aos Hebreus, no texto que nós lemos, o autor fala justamente disso, de que nós precisamos correr e precisamos ir adiante. Para quê? Para alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida, alcançarmos os projetos que o Senhor tem. Tem muita gente que se esforça e jejua, e ora, e clama a Deus, mas com o objetivo errado. Tem muita gente que ora, jejua e se esforça e clama a Deus, mas é egoísta. Clama a Deus e se esforça porque quer que Deus cumpra os seus projetos, os seus propósitos em sua vida. E o Senhor vem e diz: olha, você orou e pediu e não recebeu, porque pediste mal, porque pediu para o seu próprio deleite, porque você pediu egoisticamente. As igrejas hoje estão lotadas de pessoas egoístas, de pessoas que se aproximaram de Jesus para conseguir bênçãos, de pessoas que se aproximaram de Jesus porque só querem um milagre, de pessoas que se aproximaram de Jesus porque só querem que o Senhor faça aquilo que acham que é melhor para as suas vidas. Egoísmo. Estão olhando apenas para o seu umbigo, não estão tendo uma posição correta na vida cristã. Tanto o apóstolo Paulo, que nos fala para que nós nos examinemos, como o escritor aos Hebreus também nos diz, que nós precisamos ter uma visão global, uma visão holística, uma visão voltada para o todo, uma visão voltada para tudo que está acontecendo ao meu redor, porque em tudo que está acontecendo ao meu redor, Deus tem um propósito na minha vida, e a minha vida se encaixa no propósito do Senhor, e aí é nesse caminho que nós estaremos orando essa semana. É nesse caminho, é nessa proposta que nós estaremos nos esforçando através do jejum e da oração essa semana. Esforçar-se para quê? Para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Você pode repetir comigo, os irmãos que estão acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui presentes, repete essa oração comigo. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, me esforçar para cumprir, para alcançar os propósitos que Tu tens para minha vida.
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando as pessoas leram a carta que o escritor aos Hebreus deixou para a edificação da vida delas, elas sabiam muito bem dessa metáfora, desse simbolismo aqui, destes exemplos aqui, que o autor está deixando para eles, para a vida deles. Eles conheciam a meia maratona, eles conheciam os jogos esportivos da Grécia Antiga, eles conheciam muito bem o que era a corrida, eles sabiam muito bem do que o autor estava querendo dizer para eles ali, e eles sabiam que Deus tinha algo para falar ao coração deles, através dessa leitura. Homens e mulheres que no tempo deles entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Quando a gente olha o capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente vê que o escritor, ele está deixando claro quem que ele estava querendo ressaltar. Ele fala de pessoas que no seu tempo, eles se deixaram ser usados pelo Senhor. Ele cita Abraão, ele cita Isaac, ele cita Noé, ele vai citando a prostituta Raabe, ele cita o líder do guerreiro Jefté, ele vai citando um por um aqui das pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, e que através desse encontro, o propósito principal não foi abençoa-me, faz o que eu quero, me dá uma bênção, eu preciso urgente, se tu não me abençoares, eu não te sigo mais. O propósito deles não foi esse. O propósito deles foi viver o projeto de Deus na vida deles. Assim foi com Sansão, assim foi com Davi, assim foi com os reis, assim foi com aqueles que seguiram ao Senhor. A pergunta que ecoa no nosso coração hoje, e que o Senhor já ministrou para nós, que o Senhor já falou para você através desse vídeo tão bonito que nós acabamos de assistir, que o irmão Felipe fez para nós, que ele deixou claro, didático, sucinto para nós. O que nós precisamos meditar nessa semana é: o que eu preciso fazer para alcançar os propósitos de Deus na minha vida? Essa semana você não pode fugir dessa resposta. Essa semana você não pode fugir dessa pergunta: o que eu preciso fazer para alcançar os propósitos de Deus na minha vida? Essas respostas aí estão no seu coração, estão na sua consciência, estão naquela proposta que o apóstolo Paulo falou: examine-se cada um a si mesmo. As respostas para isso Deus quer te dar, de forma bem particular, de forma bem sucinta. De uma forma em geral, a palavra de Deus está te dizendo agora, junto com o que nós vimos aqui. Primeira coisa, para você alcançar os propósitos de Deus de uma forma geral, é abandonar, aliviar a bagagem do passado, aliviar a bagagem de pecado. A palavra, o texto nos diz aqui no início do versículo 1 do capítulo 12, aqui ó: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você pode repetir comigo essa frase? Não precisa abrir tua Bíblia não, eu falo e você lê, olha lá, vamos lá. Então tem ali tem na tela para a gente agora, só a partir do livremo-nos, tá bom? Vamos lá? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. É isso aí, só até aí. Meu irmão, nós precisamos nos livrar dos embaraços da vida. O mundo vive num caos, instabilidade completa, instabilidades em todas as áreas, irmãos. São instabilidades na política. Nós aqui do Rio de Janeiro sabemos disso muito bem.
Vivemos o que estamos vivendo por causa da instabilidade na política. E é no Brasil todo, não é só aqui. Instabilidade na igreja. A igreja evangélica vive os seus dias mais terríveis. Ao mesmo tempo em que nós crescemos, muitas pessoas se achegaram a Jesus. Nós somos a geração mais fraca na fé. Nós somos a geração mais superficial na fé. Nós somos a geração que menos conhece de Bíblia. Nós somos uma geração que cada vez caminha mais para a promiscuidade espiritual e se distancia de uma vida íntegra, de certezas com o Senhor. A igreja evangélica, ela vive incertezas. Essa semana, a Polícia Civil fez uma incursão no nosso município e em Belfor Roxo. E é colocado nos jornais do nosso estado: pastor é preso, traficante de drogas. A igreja evangélica vive os seus piores momentos. Hoje nós saímos nas mídias e nos jornais não por aquilo que fazemos para a honra e glória do Senhor, em prol do necessitado e do aflito, mas por nossas desgraças, por pessoas se apropriarem do nome Igreja de Jesus, evangélicos, e não serem, e viverem uma vida de promiscuidade com o pecado, distanciando-se de Deus. Há instabilidade no mundo político, na igreja, na família, há instabilidade nos nossos relacionamentos. A pandemia fez com que a gente perdesse muitas vezes o que a gente tinha de mais valoroso: relacionamento. A pandemia fez com que a gente perdesse o que tinha de mais singelo, amoroso, algo que era muito valoroso na nossa vida, que era estar com pessoas queridas, irmãos e irmãs, familiares queridos. Se todos tiveram que se distanciar e viverem longe um do outro, por causa da pandemia, instabilidade na vida, instabilidade no mundo. O que isso tudo causa, gente? O que essas instabilidades todas causam na gente? Os problemas, frustrações, traumas, decepções, angústias de alma, pecados guardados, acusação. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique amarrado ao passado. Tudo isso vai amarrando nossos pés, nossas mãos, e vai fazendo com que a gente, ao invés de ir adiante, a gente comece a retroceder. Isso vai causando cada vez mais um retrocesso da vida cristã. A palavra de Deus nos diz que o pecado faz com que a gente fique desconectado da sintonia com o Senhor. O pecado que nos envolve, o pecado guardado, o pecado que a gente não percebe, o pecado que muitas vezes a gente sente até prazer nele, faz com que a gente se desconecte do Senhor, se distancie dele cada vez mais e dos propósitos dele para a nossa vida. Nós precisamos abandonar, aliviar a bagagem, deixar pecados. Os propósitos de Deus na nossa vida só vão acontecer continuamente na plenitude que Deus tem para nós, na mesma proporção que a gente abandona pecados, na mesma proporção que eu entendo, que eu consigo ouvir Deus. Os pecados que nós, crentes, que nós, servos de Deus, temos, muitas vezes estão ocultos à nossa visão, porque eles são sorrateiros, porque muitas vezes é pecado de omissão, porque muitas vezes é pecado que nós achamos que não é mais pecado, porque muitas vezes são situações que nós já nos acostumamos e deixamos aquilo correr para não encarar uma solução para aquele problema, para não ter que encarar pessoas,
para não ter que estar numa situação desconfortável com alguém, eu vou deixando o pecado correr, eu vou deixando aquilo na minha vida. Esse pecado é justamente o que vai me embaraçando, que vai me cegando, que vai fazendo com que eu não consiga prosseguir. Para que eu possa cumprir os propósitos de Deus, eu tenho que me esforçar. Esse esforço aqui, ele não é para que a pessoa seja salva. Esse esforça-te aqui não é para que a pessoa encontre a sua salvação em Jesus apenas, porque o servo de Deus, ele está guardado no Senhor Jesus. O servo do Senhor de Deus, ele está seguro nas mãos do Pai. Mas o servo de Deus, ele também se preocupa com como ele leva a sua vida cristã. Ele também se preocupa sobre como é o seu dia a dia na sua jornada cristã. Jesus, falando para os seus ouvintes e falando da parábola da porta estreita, lá em Lucas, capítulo 13, no versículo 24, alguém pergunta para ele no 23, olha só, Senhor, serão muitos os que serão salvos? Serão poucos, aliás, os que serão salvos? Jesus então responde para eles, olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E o Senhor Jesus vai, na continuidade da parábola, falando justamente dessa questão, de que muitas pessoas, vou levando, a vida cristã, tá bom, eu sou gospel, eu sou gospel, eu sou evangélico, eu vou levando, eu posso flertar com o pecado, voltar, eu posso ir, vir aqui. O Senhor vem, diz, esforcem-se, como nós falamos de manhã, o seu corpo não quer santidade, o seu corpo não quer se aproximar de Deus, a sua mente não quer isso, é uma briga contínua com você mesmo. Nós queremos Netflix, nós queremos ver seriado, comer canjicas, chocolate quente, misto quente, pipoca. Nós queremos descansar, dormir até 9h30 da manhã, nós queremos jogar futebol, nós queremos jogar videogame, nós queremos bater papo e conversar fiado, ficar no Facebook, no YouTube, nós queremos algo que traga entretenimento, que me desligue dos problemas, que me faça mudar o canal das aflições da vida que eu tenho levado. Nós queremos justamente anestésico para essa minha vida, mas o Senhor vem e fala, não, o anestésico é bom, o entretenimento é bom, dosado, porque ele não pode ser tudo na sua vida. Você precisa separar um tempo e você precisa se esforçar para ter comunhão comigo. É por isso que tem a devocional. É por isso que a nossa devocional, é por isso que se você não adquirir o guia da sua devocional para tê-lo às suas mãos, próximos durante esses 40 dias, você não vai conseguir fazer. É por isso que muita gente paga R$12 numa devocional, coloca numa estante e nunca mais vê. Só vai lembrar da devocional no final dos 40 dias ou no final da semana. Aí quer fazer tudo junto, não adianta, já perdeu. Porque a ideia é justamente porção diária do Senhor, há esforço, há a visão da necessidade de querer gradativamente se encher de Deus. Tem gente que compra o devocional e lê as devocionais dos 40 dias de uma vez só. Pronto, pastor, já li tudo, está ótimo. Não é um livro como um outro livro de padrão normal para leitura. Você precisa dedicar-se diariamente à comunhão com Deus em oração e dizer, Senhor, eu quero aliviar a bagagem da minha vida, me mostra, Senhor. Senhor, me dá direção, revela para mim onde ainda eu preciso mudar o meu coração, onde ainda eu tenho dado espaço no meu coração para pecados. Senhor, mostra, revela para mim. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos tão longe, mas tão longe do Senhor, que Ele não consegue falar ao nosso coração. O problema não está nele,
O problema está na gente, na distância dele. É necessário esforço, jejum e oração. E dizer: Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero fazer mais na minha vida cristã. Senhor, eu quero ser mais útil no seu reino. Senhor, eu quero que a minha vida, o meu coração esteja cada vez mais conforme o teu desejo. Me fala. Por isso que a gente dedica tempo para devocional. Por isso que a gente não se alimenta nesse período, a gente jejua. Por quê? Porque nós estamos dando a ideia para nossa mente e para o nosso coração de que isso é tão importante o que eu estou fazendo, mas tão importante, que eu abro mão daquilo que eu gosto muito, comer, me alimentar. Os cientistas dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E nós alimentamos isso com comida. Todo o nosso esforço está em saciar o prazer da alimentação. Porque como é gostoso comer uma pizza recheada, quente. Como é gostoso a gente pegar aquela picanha, cortar aquela carne bem passada, com aquela gordura, glória a Deus, aleluia, e a gente botar aquilo no estômago e deixar aquela carne gostosa entrar, louvado seja o Senhor Jesus, no nosso estômago, e a gente, aleluia mesmo, e a gente sai saciado naquele momento, com aquela comida gostosa, o nosso intestino, o nosso estômago, tudo aquilo ali se sente, a gente sai, depois de uma refeição gostosa, uma comida que a gente goste, a gente sai feliz da vida, saciado. A ideia do jejum é eu abrir mão dessa alegria, desse prazer maravilhoso que é a alimentação, e fazer o que? Dieta? Para emagrecer, quem está gordinho? Não. Dedicar esse tempo para ter comunhão com o Senhor. Dedicar esse tempo para me debruçar na minha palavra, e não ir só no texto da devocional, mas em outros textos, e cavar os tesouros bíblicos que o Senhor tem para a minha vida, e dedicar tempo em oração, e ouvir um louvor naquele momento, e criar um momento de comunhão e intimidade com meu Deus naquele momento. A ideia é: esforça-te, demonstre que você quer isso que você está dizendo que quer, através do jejum, através da oração. Para cumprir os propósitos de Deus, eu preciso me esforçar em oração e jejum, pedindo: Senhor, me mostra o que eu preciso aliviar na minha bagagem, o que nesses tempos eu tenho já me conformado e deixado na minha vida, e são pecados que Tu não queres para mim, que eu preciso do Teu poder na minha vida, para deixá-los para trás. E quando a gente viu o vídeo, a gente vê a segunda parte, o que o Senhor nos orienta aqui nesse texto. O texto nos diz que a gente tem que deixar o pecado, o que nos atrapalha, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. A visão do escritor aos Hebreus era a visão de que a jornada que se tinha que caminhar era a mini maratona. Era uma mini maratona da Grécia antiga. Não era uma corrida de 50 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Nas Olimpíadas, a corrida de 50 metros, de 100 metros, ela é desenvolvida por aqueles que são velozes, por aqueles que têm explosão nos músculos do seu corpo. E os corredores da corrida de 100, 50 metros ou 200 metros, eles treinam a vida toda para aquela explosão no começo, e o objetivo é chegar rápido na linha de chegada. E nós conhecemos muitos deles nas mídias, e a gente vai lembrando, e vendo a história de cada um deles ao curso das Olimpíadas que já passaram. Mas o escritor não está falando desse tipo de esporte. Ele está falando de corredores que a gente muitas vezes nem sabe o nome,
que se eu te perguntar o corredor de uma corrida de explosão de músculos, você talvez lembre. Você talvez lembre de alguém que era vencedor nos 50, nos 100 e nos 200 metros, mas talvez você não conheça ninguém que é vencedor, que é um fundista, que é um maratonista. Talvez você não lembre de ninguém que é um triatleta, porque esses nomes, essas corridas, elas demoram. A gente não quer muitas vezes saber quem foi, como foi, porque elas são longas, e porque os corredores muitas vezes nem vão ficar sendo conhecidos pela mídia e sair nos grandes jornais os seus nomes, ninguém fica nem sabendo. O de 100, 50 metros, todo mundo sabe, foi rapidinho, em uma explosão ele chegou lá, mas o maratonista, o fundista, o triatleta, quem é? Não sei, não vi, não tive paciência para ver até o final, mas são esses, é a semelhança desses, que o escritor aos Hebreus está dizendo que você é. Você é um fundista, você é um maratonista, você tem uma corrida de longo tempo, uma corrida que você não deve achar que você vai acabá-la daqui a 10 minutos, não, você tem que correr com perseverança, correr controlando sua respiração, correr controlando a subida e a descida, sabendo o tempo de descansar numa descida, sabendo o tempo que vai ter que se esforçar mais numa subida. Olha, nós estamos aqui vivendo uma campanha, é uma beleza. Sempre que a gente termina um momento de glória, glória entre aspas, sempre que a gente termina um momento bom, um término de um congresso, um término de uma campanha, um término bem concluído de um ensaio, um término bem concluído de um culto, toda vez que a gente termina algo, que nós chegamos no prazer do auge, nós devemos nos preparar para o outro momento, porque normalmente o outro momento é um sentimento de queda, é um sentimento de frustração, é um sentimento de que eu desci, porque aquilo que foi bom, acabou, eu tenho que me controlar emocionalmente, nós temos que saber o tempo, somos corredores, maratonistas, há momentos em que a gente tem que segurar o passo e correr devagarzinho, porque senão os músculos vão doer, e eu tenho que controlar a corrida, mas há momentos em que eu tenho que abrir o passo e correr muito, porque é o momento de eu ganhar tempo naquela corrida. Na nossa vida cristã é assim, nós precisamos aprender a correr com perseverança a cada momento. Quantas pessoas se entregam a Jesus e saem, porque não entendem que as coisas não vão acontecer assim, porque não entendem que o milagre, que as mudanças, que os projetos de Deus, os seus sonhos, não vão acontecer de um momento para outro, exige um tempo em que Deus vai agir, muitas vezes para melhorar, piora muito, mas a pessoa não consegue entender. Muitas vezes a pessoa está servindo a Jesus, está jejuando, está orando, está participando da campanha, e é o momento que mais problema vem, é o momento em que as coisas começam a piorar, no momento em que ela está orando, se eu oro piora, se eu jejuo piora, e a pessoa desiste, e a pessoa para, e a pessoa retrocede na fé, começa a não querer vir aos cultos, não querer vir à igreja, não querer seguir a Jesus, minha vida não vai como eu queria, não, as coisas não estão indo como eu achava que deveriam ir, não, porque tudo tem seu tempo, e eu preciso entender que a corrida é com perseverança. Correr com perseverança é olhar para Cristo. Quem olha para Cristo não se cansa na caminhada da fé. Posso ouvir um amém? Quem olha para Cristo não se cansa na caminhada da fé. Posso ouvir um amém? Quem olha para pastor se cansa. Quem olha para irmão se cansa. Quem olha para líder se cansa. Quem olha para placa de igreja se cansa.
Quem olha para alguma coisa passageira se cansa na caminhada e para. Quem olha para Jesus, não. Jesus não nos decepciona, Ele não nos deixa cansar, Ele nos fortalece. Não é isso que diz Isaías, capítulo 46, versículo 29? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia! Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Ele nos renova o ânimo. Nós não perdemos o ânimo na corrida, quando a gente olha para Jesus, quando a gente corre com perseverança, quando a gente corre olhando para o consumador, autor da nossa fé. As pessoas muitas vezes caem ao nosso lado, vem uma decepção para cá, vem uma palavra que eu não gostei ali, vem uma situação que eu não queria que acontecesse acolá, vem tristeza mais na frente, mas eu não estou olhando para essas circunstâncias, eu estou correndo olhando para o alvo, eu estou correndo olhando com perseverança para o meu Jesus, eu estou correndo com um olhar fito nele, e isso me faz não perder o ânimo, porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para o meu redor, a tendência é perder o ânimo, a tendência é olhar o que não está bom, a tendência é olhar as coisas ruins, a tendência é aquilo me afetar, e eu ir perdendo ritmo, eu perdendo ritmo, e chega um momento que eu paro. Paulo, quando fala da ceia, ele fala que tem gente dormindo, por isso que há muitos que dormem, por isso que há muitos que perderam o brilho, por isso que há muitos servos que não sabem para que serviu o seu batismo, por isso que há muita gente que foi nova criatura um dia, mas parece que nem foi perdendo ritmo, foi perdendo ânimo, foi perdendo fôlego, foi perdendo a sua vontade de dedicar sua vida, sua saúde ao Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Precisamos correr com perseverança, olhando para Jesus, como diz o autor da carta aos Hebreus, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nessa corrida, nós precisamos aprender a lidar com as instabilidades, lidar as instabilidades. Quer praticar, quer viver os propósitos de Deus na sua vida, aprenda a superar as instabilidades, as inseguranças, olhando para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Nós podemos no vídeo perceber sobre o nosso corredor das Olimpíadas, o corredor brasileiro, que ele estava próximo à linha de chegada e de repente uma pessoa que não estava bem nas suas faculdades mentais, essa pessoa corre e segura o corredor, empurra ele para o público, tira ele da pista de corrida e segura ele para que os outros corredores passassem. E ele não para ali e fica deixando ela segurar e acabou e pronto. Não, ele fica tentando se livrar daquela pessoa. É quando vem alguém para ajudá-lo, vê que a pessoa era uma pessoa que não estava bem da sua cabeça e livra ele. E quando ele se livra daquela pessoa, ele não fica assim, puxa vida. A gente bate na perna quando está ruim, né? Puxa vida, perdi a corrida lá, todo mundo me passou. O ar-condicionado está ruim. Meu marido. Está chovendo. Está sol. Pandemia. Ele não ficou assim. Ele não ficou procurando um culpado. Ele não ficou dizendo, culpado do lixo não está lá fora, foi meu filho que não botou, e por isso deu bicho, deu tapuru. O culpado de não ter feito almoço foi minha esposa que não comprou comida. Não ficou procurando culpado, irmão. Ele continuou e correu.
ele foi fazer a parte dele. Quando ele volta para a pista de corrida e continua correndo, é que as pessoas aplaudem ainda mais a atitude esportiva dele. Enquanto a atitude daquela pessoa com as suas faculdades mentais ali não estarem normais, foi uma atitude reprovada. A atitude dele de voltar, de não ficar de mimimi e continuar correndo, foi uma atitude louvável. Todo mundo se esqueceu quem foi o campeão das Olimpíadas naquela corrida. O primeiro lugar, o segundo lugar, ninguém lembrava. Ele foi trazido para o palco, ele foi trazido para o pódio, para ser lembrado pela perseverança e pelo espírito esportivo que ele teve. Dele nós lembramos. Olha, saiu no vídeo, até hoje de novo, saiu no vídeo. Quem era o campeão, a gente nem lembra, mas dele nós lembramos. Por quê? Porque é quem persevera, porque é quem supera as instabilidades, porque é quem sabe que vai passar pelas lutas, mas vai preparados para elas, olhando para Cristo. E se Jesus Cristo dependesse de Pedro, se Jesus Cristo dependesse do Tiago, do Judas, de João, se Jesus Cristo dependesse dos seus apóstolos para morrer na cruz por nós, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele estava frito. Porque quando ele foi preso, foi alguém lá defender ele. Porque quando ele levou o beijo traidor de Judas, alguém foi defendê-lo. Pedro foi, puxou a espada, ele falou, não é assim, deixa, calma. Mas na hora da crucificação não tinha mais ninguém, todo mundo fugiu. Mas Jesus sabia que o propósito dele não era agradar os seus apóstolos, o propósito dele não era agradar a quem se dizia serem seus seguidores, o propósito dele era agradar a Deus, o projeto divino de Deus para ele. E por isso ele estava disposto a encarar as instabilidades que viriam pela frente, a cruz, a morte demorada, dolorosa, humilhante, a morte romana chamada crucificação. O Senhor sabia disso, Jesus encara isso, mesmo sabendo o que iria vir. Assim somos nós. Nos nossos tempos, irmãos, tem sim, tem muitas instabilidades, tem muitas lutas, mas nós precisamos encontrar os recursos para superar tudo isso, para superar a pandemia. Irmãos, não podem vir à igreja e ceiar conosco, tem o recurso da internet, louvado seja Deus, nós investimos dinheiro nisso, louvado seja o Senhor, e eles podem ser abençoados. Você está aqui presente, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Vamos caminhar, vamos procurar os recursos, vamos vencer as instabilidades, isso tudo vai passar. Quando nós não sabemos, se é ano que vem não sabemos, se é 2022 a gente não sabe, o que virá na frente muito menos, não sabemos, mas nós temos o principal, que é o autor e consumador da nossa fé. Posso ouvir um amém? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele não pensou no sofrimento, diz o escritor aos Hebreus, mas ele pensou na alegria que lhe estava proposta. Você tem uma alegria que lhe é proposta também. Tem uma alegria que te aguarda. Essa alegria é na presença completa, total do Senhor. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos da eternidade. Cada momento em que a gente coloca esse suco de uva na boca, esse pão na boca, nós estamos dizendo para nós mesmos e para o mundo espiritual: eu tenho limitações, eu quero vencer minhas limitações, eu ainda sou um pecador, mas eu reconheço que eu sou cidadão da eternidade, eu sou cidadão do céu, e eu estou caminhando nessa direção. Eu vencerei minhas provas, eu vencerei minhas instabilidades, eu vencerei minhas limitações.
eu me esforçarei, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer meu papel, eu quero abrir mão de coisas que me agradam, mas eu quero ser o que o Senhor quer para a minha vida, não vou abrir mão disso. Eu não quero só ir para o céu, eu não quero só a eternidade, eu quero viver o que Deus quer para mim a partir de agora. Eu quero ser o que o Senhor quer para mim agora, eu quero atrair o céu, eu quero que o céu venha para a minha vida aqui na terra, eu vivendo o que o Senhor quer para mim. Posso ouvir um amém, meu irmão? É isso que nós fazemos quando a gente ceia, quando a gente entrega nossa vida a Jesus, através da ceia do Senhor, através da nossa comunhão com Deus. Nesse momento, eu quero abrir esse espaço aqui, para estar com você, nesse momento de ceia.